Pois tem aí a perspectiva de absolvição do Lula de um lado e uma perspectiva de absolvição do Flávio Bolsonaro do outro, e há aparentemente um pacto, mesmo que tácito, entre petistas e bolsonaristas para que se avancem nessas articulações sem muita pressão contrária. Então não há liderança bolsonarista chamando para manifestação contra resultado de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não houve, inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da prisão após condenação em segunda instância, tema sobre o qual Gilmar Mendes e Dias Toffoli mudaram de opinião nos anos anteriores. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando começou, aliás, no primeiro dia do julgamento do caso no Supremo Tribunal Federal, mandou o filho Carlos Bolsonaro apagar um tweet na rede social lá, em que se dizia que defendia a prisão após condenação em segunda instância. Defendia lá atrás, na campanha. Depois que veio à tona o telhado de vidro familiar, passou a não defender mais, passou a se omitir, né, porque não veio a público para dizer que é contra. Ele simplesmente passou a se omitir sem fazer qualquer tipo de pressão contrária ao avanço dessa pauta. Então, ao avanço, evidentemente, do restabelecimento da prisão só após o último recurso, depois de decisão no Supremo Tribunal Federal, e também não faz nenhum esforço para que as PECs ou PL avancem no Congresso Nacional para restabelecer, por lei, a prisão após condenação em segunda instância. Agora, nesse caso, que acabou de sair, aliás, a gente ainda vai avaliar os detalhes, mas já me chama muita atenção que a decisão seja em razão de uma quebra de sigilo que não foi devidamente fundamentada. Isso me lembra até a soltura do José Dirceu pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, depois que ele já tinha sido condenado após prisão em segunda instância, que Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli alegavam que a prisão não foi devidamente fundamentada, quando, na verdade, a fundamentação vem na fase da prisão preventiva, que é aquela prisão durante as investigações, quando se houver risco de fuga, risco de destruição de prova, etc., é preciso prender o sujeito para ele não atrapalhar a investigação. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão após condenação em segunda instância, o sujeito vai preso pelo crime que ele cometeu. Mas aí eles criaram ali uma alegação supostamente técnica, inclusive para ajudar a pressionar para que o plenário pautasse essa questão de novo. Foi o que eles conseguiram fazer, e aí o Lula saiu da cadeia naquele momento. Então aqui, na decisão sobre o Flávio Bolsonaro, eles falam que não foi devidamente fundamentada essa quebra de sigilo. Ora, você tinha lá o relatório do COAF, mostrando a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, mostrando lá inicialmente 600 mil reais que tinham entrado, 600 mil que tinham saído, 1.200.000 reais, depois as investigações mostraram que era muito mais dinheiro do que isso. Quando a gente lê a denúncia, e eu li toda a denúncia, muita gente não leu, fica comentando por aí. A denúncia contra o Flávio Bolsonaro ela é conclusiva. Eu lamento dizer, seria ótimo que o Brasil tivesse uma certa alternância e um governo que se disse de direita liberal, limpo, honesto, sem qualquer escândalo dentro daquela família do presidente, de desvio de dinheiro e tal, não sei o quê, se isso fosse tudo assim. Mas a gente precisa mostrar a diferença entre o discurso e a prática. E a prática era a seguinte: Fabrício Queiroz coletava a maior parte da remuneração dos funcionários fantasmas registrados lá no gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu digo registrado porque não trabalhava, era fantasmas, e a investigação mostrou. Ela faz todo o mapeamento de onde estavam essas pessoas nos dias em que elas deveriam estar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aí a Alerj pagava esses funcionários que não trabalhavam, portanto é desvio de dinheiro, não está prestando serviço, mas está recebendo dinheiro oriundo dos cofres públicos. E esses funcionários fantasmas ficavam lá com uma mesadinha para emprestar o nome para esse esquema e depois transferiam para o Fabrício Queiroz a maior parte. Aí o Fabrício Queiroz pagava despesas do Flávio Bolsonaro, da família dele. Inclusive tem foto na denúncia dele no banco, na agência bancária, na boca do caixa, pagando lá a mensalidade escolar das duas filhas do Flávio Bolsonaro. Tem a tabela gigante, mês a mês, filha a filha do Flávio Bolsonaro, numa escola aqui do Rio de Janeiro, com a mensalidade sendo paga. E aí todas as contas, quanto que vai, quanto que sobra, qual é o lastro daquele dinheiro, que muitas vezes não existe, né? E eles mostram isso
na denúncia. Também o Fabrício Queiroz também pagava plano de saúde. Naquela mesma época, fez os depósitos para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle, R$89 mil, que o presidente lá atrás disse que eram 40 mil, depois veio à tona o extrato bancário. E aí ele falou numa entrevista para o Datena, inclusive, 80 mil, 89 mil, isso é propina e tal, sem explicar que venha do Fabrício Queiroz enquanto ele estava recebendo a remuneração dos funcionários fantasma. Então, quer dizer, você tinha ali no começo da investigação todos os indícios para que ela avançasse. E aí se encontra ali uma filigrana técnica para cancelar a quebra do sigilo e facilitar a vida do Flávio Bolsonaro e parte do João Otávio de Noronha, que só tem tomado decisão favorável à família Bolsonaro. Inclusive, foi ele que mandou o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar para a cadeia. A Márcia Aguiar, esposa do Fabrício Queiroz, estava foragida. E o João Otávio de Noronha deu uma fuga premiada para ela. Falou, não, pode ir para casa. Não precisa nem dizer, né? Eu comentei na época, não precisa nem dizer onde você estava, para onde você fugiu, com quem você fugiu. Vai para casa cuidar do seu marido, que ele já está com mais idade, tem aí riscos de saúde e tal. E ele não foi para a cadeia. Se ele fosse para a cadeia, né, podia ficar mais próximo de uma delação premiada e tal. Era a perspectiva que se criava naquele momento, principalmente se algum familiar, como a Márcia Queiroz, acabasse em maus lençóis também na justiça. E aí o Gilmar Mendes foi e defendeu a decisão de João Otávio de Noronha, que havia sido derrubada pelo ministro Félix Fischer quando voltou do recesso. Eu lembro de todos os detalhes dessa história e obviamente revoltante que esse tipo de investigação vai encontrando essas barreiras. A gente ainda vai analisar o caso em maiores detalhes, mas não dá para haver legalização de peculato. Não dá para o sujeito que desviou dinheiro, que teve conta paga, despesas familiares pagas com dinheiro público desviado, para ele sair ileso. E, no entanto, o cenário parece realmente de impunidade. Defendido, repito, por todos os lados do espectro político, por aqueles que têm telhado de vidro, por aqueles que estão encalacrados com a justiça. Bolsonaro, PT, alguns velhos tucanos, pessoal do Centrão, todo mundo ali faz vista grossa para qualquer pressão contra a impunidade. É isso que eles querem mesmo.